Olá, o programa Direito Sem Fronteiras de hoje fala das circunstâncias e dos desdobramentos das eleições presidenciais no Equador em abril. Qual será o futuro do país depois da reeleição de Daniel Noboa, ainda contestada pela oposição? E como ficam as relações do Equador com os países vizinhos e com os Estados Unidos? E o que isso significa para a América do Sul? Para conversar sobre o assunto, temos aqui conosco dois convidados. No estúdio, Renato Ribeiro de Almeida, especialista em Direito Eleitoral e doutor em Direito do Estado. Ele foi um dos observadores internacionais das eleições no Equador. E online, Amaury Chamorro, jornalista, mestre em Comunicação Política e estrategista de comunicação. Muito obrigado a vocês dois pela participação no Direito Sem Fronteiras, mas antes de qualquer pergunta, eu convido os dois a assistir comigo uma reportagem que pode nos ajudar a entender melhor o assunto. Vamos então à reportagem. Daniel Noboa se declarou vencedor no segundo turno com uma vantagem de 11% dos votos, mas a candidata da oposição, Luísa Gonçalves, contestou e lembrou que no primeiro turno a diferença foi de apenas 0,2%. Segundo Gonçalves, o aumento da vantagem de Noboa foi conseguido por meio de fraude nas atas de votação, isto é, os relatórios de cada urna. Outra denúncia é de que a reeleição de Noboa foi fortemente favorecida pelos vários decretos que ele assinou. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. As ações das Forças Armadas citadas por Noboa incluíam a proibição de reuniões e manifestações, a autorização para prender pessoas sem ordem judicial e a suspensão de habeas corpus e outros direitos democráticos. O governo nega todas as acusações e alega que o objetivo dos decretos não era eleitoral, e sim combater a criminalidade altíssima do país. O Equador lida com uma enorme ofensiva do tráfico de drogas internacional. E a resposta dos últimos governos, todos de direita, é chamar o exército ou oferecer o território do país para os Estados Unidos montarem bases militares. A esquerda da candidata Luísa Gonçalves, aliada do ex-presidente Rafael Correa, é absolutamente contra as bases e defende a reestruturação do Estado, além da convocação de uma constituinte. Bem, o Direito Sem Fronteiras de volta ao estúdio. Vamos direto para a primeira pergunta aqui para o professor Renato. Professor, observadores da União Europeia, também da OEA, Organização dos Estados Americanos, reconheceram algumas irregularidades, foi essa a palavra que eles usaram, mas negaram ter havido fraude. Qual é a avaliação do senhor? Eu acredito que essa eleição, propriamente dita no Equador, ela deve ser vista e avaliada sob duas dimensões. Primeiro, o Conselho Nacional Eleitoral, que é um órgão administrativo. Para quem está nos assistindo, é diferente do nosso TSE, que tem poder jurisdicional. Lá é um órgão administrativo que realiza as eleições, a logística, tudo mais que envolve as eleições. Pelo que eu pude observar, falando por mim, me pareceu uma certa normalidade, que foi, de alguma forma justa e lícita, a forma com que foi conduzido o trabalho pelo Conselho Nacional Eleitoral. E qual que é essa outra dimensão? Bom, a Constituição do Equador, ela estabelece uma regra que é que o candidato à reeleição, caso ele ocupe a presidência da República já, ele tem que se afastar do cargo para concorrer novamente. Tem países que não é assim, o próprio Brasil permite a reeleição no exercício do cargo, mas se existe uma norma na Constituição, aquilo que no direito eleitoral no Brasil nós chamamos de condição de elegibilidade, essa norma tem que ser cumprida. O que aconteceu? O presidente simplesmente falou, daqui não saio, não vou me afastar, sou candidato, e teve a candidatura dele deferida. Nós temos, fazendo um paralelo bem rápido com o Brasil, nós temos um histórico de, se um candidato ele não se desincompatibiliza, que é a nomenclatura utilizada no nosso país, ele tem a candidatura negada. É uma regra. Se está na Constituição, tem que ser cumprido. Ele fez coisa pior do que isso.
pior do que não se afastar, ele editou um decreto de exceção às vésperas da eleição e no sábado, o dia anterior, as pessoas tinham a liberdade de ir e vir restrita, a correspondência podia ser violada, as pessoas podiam ser presas sem mandado judicial. Quer dizer, é muito mais grave, não? Exatamente. Esse é o outro ponto. Ele reiterou outros decretos que já haviam sido expedidos, mas na verdade, para quem está nos assistindo e é brasileiro, é uma cópia de muito mau gosto, por sinal, do nosso AI-5. Porque na véspera da eleição, o presidente da República, sob a justificativa de manutenção da lei e da ordem, ele restringe as garantias fundamentais. Além dessas questões que nós acabamos de apontar, Amaury, você teria alguns outros elementos que poderiam dizer da legitimidade ou não dessa eleição? Toda eleição, eu trabalho com eleições 2, 3 por ano em diferentes países da América Latina, o que posso te dizer é que toda eleição que é feita no papel, ou seja, que o eleitor tem que votar no papel, coloca numa urna, depois tem que abrir essa urna, contabilizar, para escrever uma ata, né, um documento que todo mundo, o mesário, o presidente da mesa assinam, para que essa ata seja escaneado, para que suba no sistema e depois suba no sistema por estado, depois é consolidado todos os estados, para daí depois ter um anúncio da eleição, do resultado da eleição. É absolutamente manipulável esse processo. É manipulável porque você pode falsificar as atas, você pode manipular quais votos estão dentro daquela urna, depois a carregada da ata para ela ser digitalizada, depois você pode ponderar o quanto tem de peso um voto para um candidato pode ter mais de um, pode ser 1,25, o outro pode ser 0,80. Então, você tem uma cadeia de possibilidades de você manipular um resultado. Isso já se viu no Equador, historicamente. Isso a gente viu na Colômbia. Na Colômbia, eu trabalhei na eleição do presidente Petro. Desapareceu 1 milhão de votos no meio da eleição, que significavam 7 deputados federais, o que é representante à Câmara, que é o nome na Colômbia, para o partido do presidente Petro. Então, o que eu quero dizer, o clima no Equador, há um clima de ditadura mesmo, real, institucionalizado. O Equador vive um processo quase que de guerra civil, né, declarado pelo governo contra os grupos narcotraficantes, os cartéis, que são basicamente cartéis mexicanos e colombianos que operam dentro do território equatoriano. Então, você tem um Estado que não existe uma democracia no país. A justiça é muito vulnerada, é absolutamente é muito fácil de ser ameaçada, e ela acontece pelos grupos narcotraficantes. É algo que a gente está muito acostumado a ver nas séries sobre a Colômbia, daquela Colômbia dos anos 80, do Pablo Escobar. É a realidade que a gente vê hoje. Então, um juiz vai julgar um narcotraficante, ele recebe a lista com os endereços de todos os seus parentes, os horários aonde seus filhos vão, o que eles frequentam, o que eles gostam de comer, uma forma de ameaça, falar alguma coisa, se julgar contra a gente vai matar a sua família. Então, nessa realidade, é muito difícil o exercício do direito. E o Daniel Noboa aproveitou essa situação. A realidade é essa. Por quê? Porque ele justifica esses estados, essa excepcionalidade, né, no sentido de estamos numa guerra civil, então eu preciso ter amplos poderes, mas na verdade ele utiliza aquilo ali para também pressionar os seus opositores. Então a situação do país é extremamente delicada. Agora, qual que é a denúncia prática? Na prática, qual é a denúncia da Luísa Gonzalez? Encontrou já uma série de irregularidades, por exemplo, atas que não têm assinatura do presidente e o secretário da mesa. Isso é obrigatório. Se a ata não tem aquilo ali, a ata não pode ser computada, ela tem que ser invalidada. Então, há uma série de denúncias sustentadas nisso. Agora, que todas essas denúncias sejam suficientes para que a justiça equatoriana julgue se é ou não procedente aquela denúncia daquela ata, para daí ele julgar se vale a pena ou se vai ser feita ou não uma abertura das urnas, como está sendo pedido. Eu, sinceramente, eu posso dizer a vocês, conhecendo muito bem a realidade do país, é quase que impossível que isso aconteça, porque não vai ter, não há apoio político e pressão popular para que isso aconteça. E também você já tem um reconhecimento, desde os Estados Unidos, o Brasil, a União Europeia, diversos países vizinhos, acabaram já reconhecendo o resultado da eleição. Então, você conseguir comprovar se essa eleição foi roubada ou não vai ser muito difícil. Eu concordo com a Amaury da dificuldade de, já que essa situação está posta, de se fazer algum tipo de mudança. E isso, de quando ocorreu as eleições até
a nossa conversa aqui, eu tenho refletido muito sobre o autoritarismo dos tempos modernos. Nós temos que ter a compreensão de que regimes autoritários, independente da ideologia de esquerda ou direita, porque a gente está muito acostumado a falar da Venezuela, do Maduro e tudo mais, mas o autoritarismo, muitas vezes, ele não se dá mais por meio de tanques de guerra nas ruas e questões ostensivas de violência. No caso do Equador, me chocou bastante a utilização do sistema judicial, especialmente das normas jurídicas, para se criar um sistema que favorece, evidentemente, o candidato que tentava a reeleição. O estado de exceção, muito bem colocado pelo Amaury, tem problemas com o narcotráfico, problemas seríssimos do país e tudo mais. Então, a justificativa para que se tenha a segurança, para que se tenha um clima de normalidade e de segurança que é necessário para o país, daí você aproveita esse tipo de ambiente para impedir o direito de ir e vir, para fazer batida. Eu vi o exército dentro das salas em que havia a votação. Clima de intimidação? Então, um clima estranho. A última coisa que eu trago de informação, que é um paralelo muito importante, é a questão de você restringir a garantia do próprio habeas corpus, a pessoa é presa e tudo mais, pela garantia da lei e da ordem naquele país. O Brasil, com muito sacrifício, com muito problema que nós tivemos no passado, nos regimes militares que nós tivemos, nós temos hoje, na nossa legislação, a proibição da prisão, salvo em caso de flagrância, da pessoa ser presa nas vésperas das eleições. É uma garantia que nós, brasileiros, temos. E aí, o presidente Noboa faz esse decreto no sábado, dizendo, olha, se tiver algum problema, você pode ser preso, efetivamente, em função dessa garantia da normalidade. Amaury, a partir de tudo isso que nós dissemos até agora, inclusive da questão da legitimidade do processo eleitoral, mas também do funcionamento do Estado equatoriano, a gente pode dizer que o governo do Equador deixou de ser uma democracia, ou já havia deixado antes, mas eu vou pedir que você nos fale sobre isso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos das circunstâncias e dos desdobramentos das eleições presidenciais no Equador em abril. Para falar sobre isso, nós temos aqui dois convidados. Do estúdio, o professor Renato Ribeiro de Almeida, especialista em Direito Eleitoral e doutor em Direito do Estado. Foi um dos observadores internacionais das eleições no Equador. E online, Amaury Chamorro, jornalista, mestre em comunicação política e estrategista de comunicação. Amaury, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar, peço que você responda agora. Eu lhe perguntei se o Equador poderia deixar de ser considerado uma democracia, teria deixado de ser ou já havia deixado antes? Eu posso te reafirmar que o Equador não é uma democracia, não é um Estado democrático de direito. O Daniel Noboa, ele criou as bases, definiu, consolidou as bases para ter um governo absolutamente controlador do poder judiciário e também do legislativo equatoriano. O Congresso, que é a Assembleia Nacional, ela é absolutamente vulnerada ao esforço do Daniel Noboa de conseguir controlar a Assembleia, mas também isso acontece na Justiça. Por exemplo, no Equador existe uma figura que chama-se a Fiscal Nacional, que é o PGR, né? É o Procurador-Geral da República. A Fiscal Nacional, nesse momento, ela já deveria ter deixado as funções, ela não deixou com um artifício jurídico legal, onde posterga a saída dela do cargo, porque tem um mandato, né? Tem um período que ela precisa exercer. Então, além disso, constantemente há ações ou decisões, inclusive das máximas cortes do Equador, que acabam atropelando aquelas próprias decisões anteriores, deixando a jurisprudência ou, de alguma forma, a própria Constituição do país com interpretações bárbaras, como é o caso, por exemplo, do Daniel Noboa ter exercido o cargo de presidente da República enquanto
foi candidato presidencial. Isso era impossível de acontecer, porque a Constituição não permite aquilo. Isso nem o Rafael Correia, que foi acusado, inclusive, de ter superpoderes, de ser um ditador, aconteceu. Ele saiu do cargo e deixou, obviamente, assume o vice-presidente da República naquele momento para que ele pudesse ser candidato à reeleição. Então, a situação no país é muito grave em todos os aspectos. E aí a gente tem uma grave crise econômica e de segurança que acompanha esse processo e que acaba justificando os atropelos cometidos pelo Daniel Noboa. Por quê? Porque o Equador, neste momento, vive um tema de segurança terrível. O Equador, há 7 anos atrás, era o segundo país mais seguro da América inteira. E agora nós temos o Equador num dos 10 lugares dos países mais violentos do mundo. Você tem um volume de assassinatos, de chacinas e de homicídios gerados pela essa disputa dos cartéis dentro do Equador, que inclusive já assassinaram o chefe das Forças Armadas do Equador, o chefe de polícia, ou seja, os juízes, promotores, absolutamente o narcotráfico cooptou os poderes do Estado e dentro dessa onda de violência, de caos, é que o Daniel Noboa acaba justificando empurrar as decisões jurídicas a favor de um Estado que aparentemente está em guerra, mas que a gente sabe que na verdade não está em guerra, senão que ele consegue acumular uma série de poderes e a oposição equatoriana não tem condições realmente de exercer livremente o seu papel de oposição. Então, a gente vê isso no processo eleitoral, a gente vê isso no resultado do processo eleitoral, e agora a gente vê também, inclusive, do governo equatoriano convocar dentro desse clima de perseguição, de violência, de absoluta vulneração das liberdades do exercício político no país, convocar uma Assembleia Constituinte para mudar a Constituição equatoriana. Então, a situação é mais grave ainda, porque a gente vai realizar com um governo muito questionado a partir do resultado, muito questionado no seu exercício, e também a gente vê agora esse mesmo governo querendo construir, escrever uma nova Constituição, moldada, obviamente, aos interesses econômicos dos grupos que eles representam. Olha, acho que a grande lição é a gente refletir sobre a democracia. O que vem a ser democracia? Muitos países do mundo não são democráticos. E no nosso caso, América Latina e também as Américas, a importância do sistema democrático. Ficou muito claro que o Equador tem uma democracia frágil. Eu não diria que não é um país democrático, mas é um país cuja democracia ela é frágil, ela encontra dificuldades do próprio sistema de justiça. E aí você, a partir desse tipo de apresentação, consegue perceber atitudes autoritárias, de mandatários autoritários. Então o autoritarismo, ele sempre se dá bem em contextos cuja democracia é frágil. Então quando você não tem instituições sólidas, com as garantias, isso a Amaury muito bem colocou, quando não tem instituições que garantam o que a própria lei está pondo. Porque o Amaury disse aqui, ele é equatoriano, inclusive. O presidente fala, não, vou sair do cargo. A Constituição fala que ele tem que sair do cargo para ser candidato. Então, se tivesse o Estado de Direito forte, falando, então tudo bem, você continua no cargo até o mandato, você tem direito de ficar, só que você não tem direito de se candidatar novamente, você vai ter a sua candidatura negada. E acabou. Ou o partido lançasse um outro candidato, ou a adversária concorresse sozinha. Isso é você colocar na prática o que está escrito na norma legal. Por isso que as leis existem, por isso que a Constituição existe, para ser cumprida. Agora, quando alguém deixa de cumprir, e ainda mais do que isso, edita normas para fazer a polícia na rua, o exército na rua, e fazer aquilo que seja interessante para si mesmo, para tentar conseguir a sua reeleição, aí realmente nós temos esse namoro com o autoritarismo. Eu queria reafirmar a não existência do Estado de Direito, porque a eleição no Equador é uma forma de ficção de que existe um processo democrático.
No momento em que você permite, e é inconstitucional no país, a presença de forças militares estrangeiras, e ele permitir essa base, o funcionamento, a operação de forças armadas estrangeiras no país, você permitir negociar a entrega de uma base militar aeroespacial para os Estados Unidos, o momento em que você traz um grupo de mercenários ao país, coisa que é ilegal, que não que é ilegal, é inconstitucional, para que eles operem durante o processo eleitoral, é mais do que suficiente para a gente poder afirmar que não existe Estado de Direito num processo eleitoral, porque está tendo um processo eleitoral onde você pode votar. O fato de você ter editado 9 estados de exceção no país durante um ano para você governar durante esse processo sem o funcionamento da justiça é mais do que suficiente como cidadão e também como alguém que trabalha constantemente com processos eleitorais em todo o continente, de te dizer que não há um processo livre. Inclusive, eu diria que é uma questão dúbia por parte de alguns países que falam que no Equador foi um processo eleitoral, reconhece o presidente e não reconhece o presidente na Venezuela. A denúncia é exatamente a mesma. Por que a oposição venezuelana tem razão, sendo que ela não apresentou absolutamente nenhuma prova? E por que a oposição equatoriana ela pode questionar, porém ela não tem um respaldo internacional que a oposição venezuelana teve, né? Então, é fundamental a gente entender uma certa moral, né, um pouco mais duvidosa no funcionamento dessa opinião pública em relação ao que está acontecendo no Equador, que não é o caso aqui, obviamente, do doutor, que foi, inclusive, testemunha, ela viu, existe um clima muito complicado no país para ocorrer o processo eleitoral, inclusive as garantias dos próprios candidatos da oposição. A gente já viu, inclusive, a gente teve o vice-presidente, candidato a vice-presidente, ele foi retido na fronteira do Equador. Havia uma lista com 100 nomes, incluindo o nome da Luísa Gonzalez, candidata à oposição, dela ser proibida de sair do país, inclusive sendo seguida pelos serviços de inteligência. Então, isso foi público, né? Foi público e notório, inclusive isso fez com que o presidente Gustavo Petro tomasse uma postura internacional de questionar o que o governo equatoriano está fazendo. Então, é uma coisa interessante, porque a gente é um trabalho comunicacional, né, que permite criar algumas ações, algumas tendências, algumas notícias, muito de mão dada com os meios de comunicação dos países hegemônicos, que ajudam a criar uma certa normalidade, uma certa institucionalidade no processo eleitoral. Sobre a questão da América Latina, que é o tema que a gente vai falar, há sim uma constância no nosso continente, desde que a gente se independizou da Europa, a gente se transformou num país dependente da decisão política dos Estados Unidos, onde tem uma doutrina que sempre aplicou, que é a doutrina Monroe, contra os países da América Latina, porque ele sempre exigiu militarmente, economicamente e politicamente que esses países obedeçam os interesses dos Estados Unidos. Então, a gente tem um muito grande histórico de incidência dos Estados Unidos sobre o nosso continente que determina o nosso futuro. Por exemplo, a gente acabou de falar do Canal do Panamá. Como surge o Panamá como país? O Panamá era da Colômbia. O Panamá foi criado e inventado pelos Estados Unidos, porque a Colômbia não estava de acordo em entregar o controle militar daquela região durante o processo de construção do Canal do Panamá, que foi começado pelo governo francês e depois foi vendido aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos falou, ok, eu assumo, eu termino a obra, porém o controle militar daquela região é meu. A Colômbia falou, não, isso eu não aceito. Falou, você não aceita? Muito bem, então nasceu o Panamá como um país independente. Os Estados Unidos roubam o Panamá da Colômbia para eles se transformar num país, para eles terem o controle. Isso a gente vê todos os anos no nosso continente. O golpe de Estado no Brasil, faz 2 anos, o golpe de Estado, 2 tentativas de golpe de Estado na Bolívia, a gente viu o golpe de Estado contra o presidente Pedro Castillo no Peru, a gente vê os processos de desestabilização são constantes na nossa região. E a gente não pode tratar isso como uma certa forma que, não, é que a esquerda, ideologicamente, o Império Americano... Não, são dados concretos, isso a gente vive. Há processo, por exemplo, a gente vê o principal assessor do Donald Trump, que é o Elon Musk, dizer que financiou o golpe de Estado contra o presidente. Isso ele disse publicamente nas suas redes sociais, que financiou o golpe de Estado contra o Evo Morales, porque ele quer ter o controle do lítio, e que se ele tiver que financiar outros golpes, azar o seu, povo boliviano. Assim mesmo ele falou, eu vou financiar. Então,
a gente tem que entender que a situação do Equador não pode ser vista apenas no âmbito eleitoral, mas sim de um processo histórico-político de integração da nossa região, que é sempre desestabilizado pelos poderes econômicos dos países europeus e dos Estados Unidos. Olha também a crise com a fronteira com a Guiana, né? Aquela fronteira com a Guiana está sendo debatida há muitos anos no Tribunal Penal, no Tribunal Internacional e na Holanda, porque a Venezuela também reclama aquela fronteira. E o que acontece? Os Estados Unidos começa já a produzir petróleo numa região que está sendo em disputa. Isso tensiona militarmente a nossa região. Então, quem ganha com isso? Não somos nós, eu posso lhes garantir. A democracia na América Latina está ameaçada, a gente vê esses exemplos todos que a gente está citando, o crescimento de movimentos de extrema-direita, e não só na América Latina, até no mundo mesmo. Mas aqui, particularmente, o que mais nos interessa, aqui está ameaçada? Está ameaçada, sim. A democracia sempre ela é muito frágil. Na Europa, movimentos extremistas têm crescido muito. Nós vimos aí nas eleições da Itália, da França, Portugal mesmo, um crescimento do extremismo muito grande. Já havia os casos da Polônia e da Hungria. Esses movimentos ultranacionalistas, com apelo à militarização e à utilização de força, autoritarismo, eles sempre ganham espaço. Agora, no continente da América do Sul, aqui na América Latina, nós temos, cada um desses países, tentativas. A Venezuela vive uma ditadura militar, é uma ditadura. Eu não fico falando se é de esquerda, de direita, isso aí pouco importa. A população está passando dificuldade e é uma ditadura militar. O presidente se mantém no poder porque ele tem as forças armadas. Assim como o Equador também tem uma dificuldade muito grande de a gente ter alguma coisa que se aproxime de uma democracia plena a partir do que nós debatemos aqui. E no Brasil, recentemente, tentativa de golpe de Estado. É muito complicado. A democracia todo mundo que trabalha com democracia, que gosta de democracia, que estuda democracia, tem que ser vigilante o dia todo, porque a qualquer momento nós temos algum influxo antidemocrático. Bem, chegamos infelizmente ao fim do nosso programa. Eu agradeço muito a participação de vocês dois. Eu conversei com o professor Renato Ribeiro de Almeida, especialista em Direito Eleitoral e doutor em Direito do Estado. Ele foi um dos observadores internacionais nas eleições do Equador. E conversei também online com Amaury Chamorro, jornalista, mestre em Comunicação Política e estrategista em Comunicação. Mais uma vez, obrigado aos dois e muito obrigado também, claro, a você que nos acompanhou. Eu agradeço a audiência e convido a todos a assistirem o programa na semana que vem, neste mesmo horário, aqui na TV Justiça. Até lá!